Mais um dia aqui no nosso Evangelho das 18 horas. Eu sou Esperança Macarena, falando aqui no Instagram, @Pílulas de Espiritualidade, esperando as belezuras das meninas entrarem, esperando o nosso sino tocar, pra gente falar sobre o filme Nosso Lar. Ó, começou a tocar. Oi, deixa eu mais para trás para ficar melhor isso. Então, nosso sino tocou, significando que começa o nosso evangelho, né? Hoje aqui com a companhia da minha amiga querida, ilustríssima Márcia Matalo, professora lá do Lar de Tereza, que veio ajudar a gente aqui com esse estudo do filme que era o dever de casa, do filme Nosso Lar. Espero que todos vocês tenham assistido o filme. Quem não assistiu, vale a pena assistir de novo, né, Marcinha? Com certeza, várias vezes. Cada vez que eu assisto é uma maravilha. Moniquinha entrou também de Nova York, Rose, é todo mundo que eu não dei. Para mim não está travando, não. Aqui para mim tá bom. Tem o livro, né? Na verdade, o filme é baseado no livro, que é um livro do Chico Xavier. Que de repente a gente pode fazer um estudo de vários livros, né? De André Luiz, que ele é maravilhoso, né? E essa live a gente vai estar salvando no YouTube, porque eu estou fazendo agora uma playlist lá no YouTube para todo mundo ter acesso, né? Sei que vocês assistiram com a família. Eu acho que nessa época. Oi, Enzo, tudo bem? Essa época é muito bacana para a gente ler esse livro, fazer muitas reflexões, muita coisa que a gente estuda no Evangelho, a gente no filme, a gente consegue entender qual que é o processo, né? E começando, né, Marcinha? Pelo começo do filme, que eu sei que tem gente que começou a ver o filme e não conseguiu ver o filme por conta do começo do filme do Umbral, porque as pessoas ficam com medo. Fale sobre o Umbral, Marcinha. Tá. Antes da gente começar, primeiro, boa noite a todos, né? Porque é um prazer imenso estar aqui para falar sobre André Luiz e o livro. Fazer um resumo, na verdade, de um resumo, porque o filme já é um resumo do livro, Do né? livro. Então, assim, primeiro, para a gente entender o que é umbral, nós vamos entender o que é o nosso lar. Nosso lar é uma colônia espiritual. É a colônia espiritual mais próxima da matéria, dos planetas, né?
Então, quando a gente tem planeta matéria, o planeta Terra, nós vamos ter as camadas da atmosfera, o umbral, que é onde ficam os espíritos mais endurecidos, aqueles que ainda carregam muitos vícios. E a primeira colônia que vem depois do umbral é do nível do nosso lar. Não existe só o nosso lar, existe um conjunto de colônias, entre elas o nosso lar. Essas colônias, elas normalmente, quem vai para essa colônia são espíritos que se preparam para uma nova reencarnação, ou seja, ele ainda não está preparado, não é um espírito superior, né? Ele está naquela regeneração igual a gente no planeta, né? Então, ele consegue sair do umbral e vai para o mundo, para essa colônia espiritual, no caso do André Luiz, é o nosso lar. O André Luiz, ele fica um tempo nesse umbral, que não é determinado, mas é um bom tempo, né? Um tempo longo. E ali ele tem a sua primeira manifestação do nascimento de uma virtude. O André Luiz ali, ele sofre dores da matéria, como se ele estivesse vivo, e ele é constantemente, na hora que ele quer descansar, ele é acordado, chamando ele de suicida, e ele não entende, e ele fica atordoado, sabe? Quando ele insiste muito nesse ponto, eu não sou suicida, eu não sou suicida, eu não sou suicida. Exatamente. Só responde uma pergunta aqui que a Thaís fez. A Thaís fez uma pergunta se o nosso lar fica próximo do Rio de Janeiro. Oi? Se o nosso lar fica próximo do Rio de Janeiro. Sim, que é assim, canalizado mais ou menos na região do Brasil mesmo. Né? É um dos hospitais espirituais aonde os espíritos que desencarnam no Brasil costumam ir. Exato, costumam, né? Costumam. Há casos e casos. Isso. Depois ele vai entender, e nós comentamos isso na última vez que eu estive com vocês, o que é o suicida involuntário. O André Luiz era médico, ele sabia que ele tinha algum problema. E a gente deduz, né, estudando o André Luiz, que ele teve uma úlcera que ele não tratou e virou um câncer. Sim. E ele foi displicente com aquilo que nos é emprestado, que é o nosso corpo. O corpo é uma vestimenta do espírito. Deus nos empresta e nós temos de cuidar dele com muito carinho. Esse carinho, quando você não dá esse carinho e você desencarna por displicência com esse empréstimo de Deus, você não vai ser castigado, você vai sofrer uma aprendizagem. Cuida dele, né? Cuida do seu corpo. Então, todos os vícios, fumar, beber, não cuidar da saúde, etc. e tal. Se a gente vem com uma programação para viver 90 anos e a gente faz mau uso do aparelho e desencarna com 60, a gente está devendo aí 30 anos da nossa evolução. Essa conta. Todos nós temos essa programação. E aí, André Luiz tem o despertar da primeira, que foi a primeira virtude dele, que foi a humildade. Quando ele fala, eu não aguento mais. Sim. Por favor, Deus, me ajuda. E ele ajuda. Porque esse pedido vem do coração, vem do íntimo dele, né? É muito bonito. Você fala isso, eu fico toda arrepiada. Tanto que o socorrista que vem pegar ele, olha para os outros e tenta, tipo assim, pede que eu te salvo também, mas ninguém pede, só o André Luiz. E aí ele vai para o nosso lar. Quando a gente pede, e uma outra lição do livro é quando você pede, pedis e obtereis. Por todas as vezes nós vamos falar de Jesus. Jesus fala isso, né? Pedis e obtereis. Agora, pede de coração. Não é para pedir para ganhar na loteria, pede de coração, né? E fez o seu sentimento. Bom, André Luiz vai para o nosso lar e ele vai para um lugar onde ele se reconforta espiritualmente, que é o organicamente. Ele ainda está com aquela ferida. E o seu mentor, que é o Lisias, né, trata dele. Mas na cabeça do André Luiz, aquele Lisias era um enfermeiro, ele é médico, ele quer falar com o chefão.
Ele Aí continua trabalhado no orgulho, na vaidade, né? Ele, quando chega, ele chega com toda aquela soberba que ele tinha aqui na Terra. E aí, ali ele demonstra ainda todos os vícios que ele tem enquanto encarnado. Ele troca comida, né? Ele fala muito, ele fala demais, tanto que o Lisias manda ele botar água na boca e fechar a água ali. É um ótimo remédio quando você não quer brigar. Beba água e fica com a água na boca, que aí você só escuta e não discute com ninguém. E a questão da soberba dele de falar com uma autoridade. Sim. Ele ali recebe passe. E aquele passe é uma energia que ele recebe para a cicatrização daquela ferida. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que os nossos machucados profundos, principalmente aqueles que são causados pela nossa displicência, eles atingem o nosso espírito. E nós vamos sentir aquela dor. Então, o que o passe faz? Ele vai energizar aquele lugar para que haja uma reconstituição e a pessoa se sinta curada. Mas, na verdade, o que curou ele foi a própria mentalização dele, eu estou sendo muito bem tratado. Né? E ele fica encantado de como são os hospitais, né? Ele fica assim, mas isto é um hospital? Ele fica, né? Porque é uma medicina muito mais avançada que a medicina que a gente tem aqui, né? Dizem que nós falamos, o nosso futuro é aquele ali, né? Não Sim. no mundo espiritual, no mundo da matéria. Bom, ali o André Luiz ele se recupera espiritualmente e aí ele sai dali e vai reconhecer o ambiente. Eu estou fazendo um resumo assim rápido, tá? Senão não dá tempo. Ele vai conhecer o ambiente, ou seja, a colônia, e conhece, e o Lisias vai mostrando aqui o ministério disso. E ele está num veículo, né? Porque ele não consegue ainda flutuar, né? Então, é dado a ele esse meio de locomoção, e uma pessoa reconhece ele. Quem é essa pessoa? Uma paciente humilde que ele cuidava mais para se ver livre dela e da secretária do que de bondade. Tanto que ele o tempo todo tem um olhar de desprezo, porque ela é o exemplo da bondade, né? Vocês lembram dessa cena que ele está passeando no lago e a moça fica toda feliz? Doutor André! E ele meio que dá uma... Nem liga muito, né? Ficha. E aí, quando ela se despede, vai embora, que ele troca o nome dela num total displicência, o Lisias fala para ele, era melhor você não ter falado nada, porque ele foi extremamente indiferente à caridade que ela estava fazendo. Outra lição que a gente aprende, né? Toda lição que com esse conhecimento, o André Luiz começa a visitar os ministérios. O primeiro ministério que ele vai, o ministro é o Emmanuel, né? E ele vê um rapaz com umas cartas na mão e chega para o Emmanuel e fala assim, já escrevi todas, quanto é que minha mãe vai receber? E o Emmanuel fala para ele, não se preocupe, nós estamos preparando um médium no Brasil para fazer esse intercâmbio. Quem é o médium? Chico. Nosso amado, idolatrado Chico Xavier, que psicografa Emmanuel, que já estava muito mais adiantado na comunicação, e mais tarde vai psicografar André Luiz, quando ele começa a querer mostrar para a gente que está aqui no planeta Terra tudo o que ele aprendeu. Ele aprendeu como espírito. E aí nós temos o primeiro contato do André Luiz com um ministério. Depois ele vai a outro ministério, porque ele quer muito encontrar com a família dele, né? Rever. E ele vai nesse ministério e vai direto falar com o ministro, que a sala está cheia, né? Ele não quer saber, ele vai entrando... Vocês lembram dessa cena, gente? Vocês lembram dessa cena? Ele muito prepotente, atravessa todo mundo e fala, é só 5 minutinhos. Aí o ministro fala, esse pessoal todo aqui está esperando também. Exato. Ele quis dar uma carteirada, né, Márcia? E ao despertar da segunda grande virtude que desperta nele, que é a tolerância e a paciência. Ele é o do último a ser recebido junto com aquela senhora.
E tem um episódio com aquela senhora muito interessante, que eles são atendidos aos pares. Vocês lembram disso? Quando eles são atendidos aos pares, ele vai ser atendido e ela também. E qual é o comportamento dela, Márcia? Ela é assim, ela deve ter várias virtudes, porque ela já tinha saído do umbral. Ainda não demonstra as virtudes que ela tem. Mas ela ainda tinha o vício da preguiça, que aquilo é uma preguiça. Nenhum trabalho é o suficientemente bom para mim. Ela tem essa questão de trabalhar, é uma coisa servil. Ela não era serviçal, ela é uma madame. Então, ela devia ser uma pessoa caridosa, porém, aquela que se cerca... Sabe aquelas donas de engenho? É muito boa. Cheia de criadas, né? Exato, ela me lembrou muito isso. E aí o André Luiz faz, então, ela deixa isso claro, aí chega a vez do André Luiz, ele fala que quer muito ver a família dele, Genésio, o ministro, pergunta para ele quantas bônus horas você tem. Ele não entende, e aí nós temos uma outra lição, que é a questão do trabalho. Bônus horas é o que você acumula trabalhando. E o trabalho é uma das leis morais, as leis divinas, né? Que está no livro dos Espíritos, que todos nós temos que trabalhar. Coincidentemente, é uma aula que eu estou todo ano, é a lei do trabalho. Eu acho que é porque eu tenho que superar aquilo que eu tenho de preguiça. Enfim, ele explica que ele tem de ter um trabalho realizado no mundo espiritual. Ele, Genésio, explica para o André Luiz. E André Luiz fala, mas eu sou médico, eu posso ajudar. Ele já queria ir lá para cima. Outro ensinamento, você tem de começar por baixo e chegar aonde você pode chegar por mérito seu e através do seu esforço. E o André Luiz vai trabalhar na Câmara de Revigoração, ou de Retificação, onde, assim que as pessoas saem ou do umbral, ou não passam nem pelo umbral por merecimento, chegam na no colônia, nosso lar, vai para esse lugar. E esse lugar, normalmente, os espíritos falam muito isso, né? Você desencarna muito, chega no mundo espiritual muito nervoso, muito agitado. sem entender o que está te acontecendo. Principalmente as mortes inesperadas, né? E mesmo quem está preparado na hora, dito por espíritos que eram espíritas aqui na Terra. Quando você chega agitado, você recebe um passe para você apaziguar o seu espírito. André Luiz viu aquilo e quis fazer. E aí ele foi tentar acalmar uma pessoa, como ele viu o outro fazendo, uma pessoa, um espírito, e desmaia. E por que isso? Porque ele não estava preparado, ele não tinha o preparo. Porque você, para ser passista, você tem todo um preparo de estudo e de curso, de tudo. A Marcinha é médium passista, eu também sou, mas eu não exerço, a Marcinha exerce, e fala das condições aqui na Terra, que para a gente dar um passe numa casa espírita, o que a gente tem que ter? Bom, primeiro, 24 horas antes você já tem de ter uma vida mais regrada, né? Evitar brigar, sentir raiva, comer moderadamente, não beber bebida alcoólica, ter uma vida mais... Eu gosto de dar o passe de manhã, porque... Por quê? Porque eu acordo, eu sempre acordo bem, você sabe disso, e aí eu vou para o meu trabalho. Eu já dei passe em vários horários e teve uma época que precisaram muito de mim, eu fui dar passe depois da escola e eu vi que não funcionava. E o que é o passe, né? Você na Terra, o passista é um intermediário entre o que está recebendo, precisando do passe, e o mundo espiritual. Então, é como se a gente fosse aquela corrente de eletricidade. E a energia do mundo espiritual passa por você e você transmite. Nessa transmissão, você também doa energia. Por isso que é importante você ter uma energia. Porque, assim, saindo rapidinho mesmo,
Eu fiz biofísica, né? Eu sou bióloga, tu já falou. E eu vi o quanto de energia nós temos em volta do nosso corpo. Nós somos bioenergéticos. E essa energia, ela tem uma fluidez de acordo com aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você... O que você faz, o que você pensa, o que você come. Por exemplo, sexo é uma coisa que não se deve fazer 24 horas antes de dar um passe. Existe uma série de regras para que a gente esteja com a nossa energia o mais limpa possível, né? Com certeza. Eu vou caminhando para o Larte Teresa, vou escutando música, né? Eu sempre procuro ter um trabalho assim para desenvolver, porque senão não vale a pena, não vai acontecer nada, mas você não vai fazer o que você está ali. E os você não vai ajudar. Né? Os espíritos estão esperando. Bom, e ali o André Luiz ele desmaia, porque ele não está preparado para aquilo, né? Ele ainda não tem um preparo para aquilo. Uma coisa que, nesse jardim onde ele vê a dona Amélia, e ele finge que não vê, a tal da paciente que ele despreza, ele está escutando música, e outra coisa que a gente observa muito interessante, a diferença de vibração dele com a mãe, porque a mãe dele está ali, está vendo ele, mas ele não vê a mãe. Olha que coisa mais linda esse exemplo, né? Os espíritos que são mais elevados conseguem ver a gente, mas você não tem luz suficiente para ver os espíritos mais elevados. Certeza. E ele ainda está em distonia ali. A vibração dele é diferente com a vibração materna. A partir daquele dali, ele continua, porque é uma característica do André Luiz, e a gente vê isso nos livros. André Luiz é o espírito mais curioso que eu conheço. Ele está sempre procurando, questionando, tem muito essa coisa humana, né? Então, ele está sempre procurando, e ele continuou querendo conhecer todos os ministérios, e foi no Ministério Geral, que é onde estava o governador, que é o chefão, né? O chefão do nosso lar. E quando ele chega e é recebido pelo governador, que se ajoelha num sentido de humildade. Lindíssima, né? Essa cena. Vocês lembram dessa cena, gente? É como se ele estivesse encontrando com o governador. E ele pergunta, mas eu vou ser recebido? É claro que vai, né? Coisa mais linda. Isso é muito bonito, né? Todos são recebidos. E aí o governador mostra o que parece uma maquete, né, do mundo, do universo, e ele fala muitas moradas na casa do meu pai. Que é o nosso tema do Evangelho recente, por isso que a gente quis encaixar o nosso lar, porque acho que no filme, muito conhecimento. Para quem já estudou o Evangelho, tem, mas para quem não estudou, é melhor ainda, porque você vê muita coisa que a gente lê nos livros, né? Só queria te interromper, porque a Thaís fez uma pergunta aqui que eu acho legal, Márcia, de você responder. Ela perguntou assim, que quando a gente dá passe, a gente também recebe. Com certeza. Com certeza. E, assim, a pessoa... Tem muitos passistas que recebem passe após o trabalho, tem mesmo. Mas ele está sempre recebendo por outra pessoa. Por exemplo, meu filho mora longe e eu queria muito que ele recebesse o passe. Aí eu recebo aquele passe com um pensamento centrado no meu filho, entendeu? Mas que o passe é distante. Isso é muito bom você falar. Às vezes a gente está com um parente doente que não pode ir numa casa espírita. Você pode ir no lugar dele. Se você avisar, é melhor ainda. Olha, filho, tal hora a mamãe vai estar tomando passe por você. Que aí cria aquele link e você pode ser um veículo do passe. Você entra naquele momento e você pode tomar passe por outra pessoa. E se a pessoa falar, eu não quero saber, tudo bem, entendeu? A gente se concentra do mesmo jeito, a fluidez vai seguir, porque, na verdade, o que importa mais... É claro que a pessoa que vai receber ela tem que ser receptiva, mas a pessoa que está efetivamente mentalizando, ela transmite essa energia para quem está precisando da energia, né? É como uma oração, é como ocorre na oração.
E quando o governador, voltando para o nosso lar, quando o governador mostra a Terra, ele fala assim, para mim é o mais bonito dos planetas. E uma coisa que a gente aprende, né? O quanto a Terra é linda, e ela tem de ser linda porque a nossa inferioridade só nos faz amar as coisas que nós achamos bonito, não é? Aquela coisa... Linda essa frase, linda essa frase. Mas é isso, né? Então, a Terra ela é linda para que a gente se apaixone por ela toda vez que você olha e fala assim, nossa, que lugar maravilhoso que eu vivo. Principalmente quem mora no Rio de Janeiro, me desculpe as coleguinhas do Brasil todo, do Canadá e de Nova York, mas nós, as cariocas, a gente sai daqui, dá de cara com o mar e fala, oh, meu Deus, como minha cidade é maravilhosa. Mar e montanha, né? Qual é o lugar que tem mar e montanha ali, né? Então, gente, é muito lindo isso. Bom, continuando, você tem tempo ainda para quanto Temos. tá? Então, e a partir ali que André Luiz está conversando com o governador, ali ele está preparado para visualizar a mãe. E tem aquele encontro que eu choro, porque tudo que é mãe, coisa de mãe, eu choro. Ele abraça a mãe. É lindo o encontro dos dois. É lindo o encontro dos dois. É uma coisa mais. Mas o quanto ele teve que trabalhar a sua energia para ser digno de visualizar o espírito da mãe, que era um espírito muito superior a ele. E quanto ele já tinha conseguido de bônus, não é bônus trabalho, né? Mas o trabalho ensina, a transformação dele enquanto espírito. Né? E aí ele encontra a mãe. E aí vem um outro ensinamento, quando eles estão conversando, que ele pergunta do pai. E ela fala, seu pai ainda está na colheita. E aí vamos falar de Jesus, porque a gente tem que falar de Jesus, né? Você planta o que quiser, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Então, assim, você tem um termo que eu esqueci agora, bom, enfim, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória? Exatamente, e Jesus fala isso, né? E o pai dele estava colhendo o que plantou. E ela deixa claro que ele também não tinha a menor intenção de melhorar aquilo, não. E a questão do respeito do livre-arbítrio. Ele acha que ali está bom, então vamos deixar ele ali. Nada é obrigatório. Né? E aí você, só falando da constituição da família de André Luiz. Então, André Luiz era filho de uma mãe altamente elevada, com um pai bem pouco elevado, e ele saiu um mix ali dos dois. Então, muitas vezes no casamento, aqui na Terra, a gente olha e fala assim, Senhor, como é que essa mulher tão incrível, maravilhosa, pode estar casada com esse cara? Porque tem ali um propósito, um porquê, um resgate, uma ajuda, um voluntariamento, e não nos cabe julgar. E normalmente é mesmo um resgate, ou então você aceita. Eu gosto tanto dessa pessoa que eu quero ajudar numa nova encarnação. Nem que eu seja um bom exemplo. Né? Aí o André Luiz, ele vai morar na casa de Lisias, né, com a mãe de Lisias, Dona Laura, e no momento que eles estão jantando sopa, que é sempre a sopa. Vocês lembram dessa parte, gente? Ele finalmente acha que finalmente ele vai comer. Eu entendi André Luiz naquela hora. Ele deve ter pensado assim, hoje vai sair um macarrão. Nada, garota, era sopa de novo, senhor. Uma maionese. Bom, aí tem nada. Um chopinho, não. Um momento bem interessante ali, que é quando o Lisias está com a noiva. E ela está toda animada, porque está chegando o momento deles se reencarnarem e viverem aquele amor. E ela fala, não, vai estar tudo certo. E aí a gente vê a diferença também de maturidade espiritual entre os dois. Ela acreditando piamente que vai estar certo. E o Lisias sabendo de toda a dificuldade que é uma reencarnação no mundo da matéria. Então, ele deixa isso claro, que ele não tem essa segurança toda. E ele está aflito com a situação, porque ele entende isso, ela ainda não entende. Né? Então, ela está na tribo dos otimistas. Exatamente. E ele está dizendo, vamos lá, mas não vamos reanimar, até para você se preparar para as provas que você vai passar ali.
Nesse momento, a Heloísa, que é a neta da dona Laura, né, sobrinha do Lisias, é um espírito que está demonstrado revoltado com o desencarne, né? Ela não aceita estar desencarnada. Ela quer voltar o tempo todo que ela quer voltar para ficar com o noivo. Ela levanta e o André Luiz, já sendo um espírito melhor, vai lá tentar consolar. Ele fala para ela: nossa, você devia ficar alegre, porque você teve uma oração tão bonita da sua mãe. Eu gostaria muito de receber uma oração dessa. E ela fala assim: quem sabe ninguém gostou de... Não sei se foi com essas palavras, mas foi isso. Mas é tipo isso. Quem sabe ninguém gosta de você o suficiente para você receber essa oração. Mas ele me levou aquela paulada assim na cabeça e falou: ah, meu Deus, vamos pesquisar. E aí ele foi no arquivo. E qual não foi a surpresa dele? Só 2 orações. A mãe, que é mãe, né? E a dona Amélia. E ali ele se redimiu. E quando a dona Amélia estava chorando, aflita, porque não encontrava o marido, apesar dele ter desencarnado, porque ele devia estar no umbral, e ela sofrendo com isso, ele consola ela. Outra lição. Né? Olha quantas lições a gente vai aprendendo ao longo de um filme nacional que não foi feito com tanto recurso. Mas belíssimo, é um orgulho do brasileiro, né? Agora, e para que vocês vejam a importância que é da nossa prece, todos que têm pessoas que desencarnaram, o poder da nossa oração, como a nossa oração chega até eles, como eles ficam felicíssimos quando recebem uma oração nossa, como é importante que a gente reze por aqueles desencarnados que não tem ninguém rezando por eles. Né? Faz a oração para os teus desencarnados e bota uma extra aí para aqueles que não recebem mensagem nenhuma, porque é um motivo de grande felicidade você saber que estão rezando por você, né? Exatamente. E aí, nesse período, acontece a Segunda Grande Guerra, que a gente tem de fazer um link com o nosso momento atual, né? Total. Que aquele inúmeros desencarnados chegando no nosso lar. E o trabalho que os espíritos têm de acolhimento, né? Para aquelas pessoas que estão sofridas, que estão desencarnando de maneira que, às vezes, nem sabendo que tinham desencarnado. Né? Quando a gente tem esses desencarnes coletivos, a gente sobrecarrega o SUS do nosso lar, né? O SUS aqui na Terra está sobrecarregado e o SUS espiritual também. Por isso que no nosso evangelho, toda vez eu peço pelos socorristas, que eles tenham força, porque no momento que é uma pandemia mundial, né, a guerra ainda tinha países que não entraram, mas agora todos os países estão com desencarne altíssimo e as colônias espirituais trabalhando loucamente para acolher esse pessoal. Acolhimento, e tem de acolher mesmo, né? Ela faz o trabalho. E ali um dos espíritos fala para o André Luiz: todas as colônias estão trabalhando. Então, ali a gente vê só o nosso lar, mas você imagina todas as colônias trabalhando, né? E com ajuda, que é uma coisa que no livro fala, dos espíritos de luz, porque são tantos desencarnes que até aqueles que estão mais elevados, eles vêm ajudar os outros espíritos. Né? Então, a oração por esses espíritos que estão trabalhando nesse momento, e esse momento que a gente está passando. Tem um momento que me chamou muita atenção, que eu acho que a todos, é quando a Heloísa, essa neta, vai embora. Ela sai, ela resolve, porque ela não quer ficar ali. E eu não sei se vocês perceberam que quando André Luiz chega no nosso lar, o mentor põe a mão na porta e a porta se abre. A porta está aberta quando a pessoa é merecedora de entrar, mas qualquer um pode sair. A porta estava aberta para ela sair. Ela saiu e ela não precisou bater na porta. Então, isso é um respeito pelo livre-arbítrio. Você não quer ficar ali? Ninguém foi atrás dela, só o André Luiz, nenhum espírito, nem o próprio tio, nem a avó dela foi.
né, em respeito ao livre-arbítrio. Claro que ela se deu mal na história, voltou, e aí a história dela não é a história do André Luiz. É. Isso, né, é muito bonito. E, bom, em André Luiz você mostra ali um espírito muito mais elevado e ele pode ir na sua casa. Que para mim é a melhor parte do filme. Para mim é a melhor parte do filme. O cachorro reconhece ele, a empregada que tem mediunidade consegue perceber que ele está. Aí você vê fico toda arrepiada, Márcia. Porque os animais são muito sensitivos, né? E quando ele chega, que ele vê a família que ele construiu, tirando a filha mais velha, os outros tinham os valores que ele implantou, né? A pequena não, porque era uma criança. Mas a mãe, o tempo todo, falando besteira, só me faltava essa altura do campeonato, você falar do seu pai. O filho, muito orgulhoso, porque estava estudando medicina e ele ficou orgulhoso também. E aí, André Luiz se dá conta que a mulher constituiu uma nova vida, né? Casou, um novo marido, que é o Ernesto, estava doente, e ele, quando vê aquilo, ele se transforma no homem velho que ele já tinha sido. E quando ele se transforma num homem velho, o que vem à tona? Todos os seus vícios, o seu orgulho, o seu egoísmo, ele não conseguia ver a mulher ser feliz. E aí, quando ele vê, ele se transforma num homem velho, ele se vê no umbral. E ali ele vai entender o porquê que ele foi parar no umbral. É maravilhoso. Essa parte do filme, para mim, é... E ele vira assim, ele vê que ele não precisa mais daquilo. Porque aquele homem velho não faz mais parte dele. E ele opta, eu achei lindo isso. Ele opta em ser um homem novo. E ele volta e ajuda o marido da mulher. Ele frutifica. Vocês repararam na cena que ele fluidifica a água do atual marido da esposa? Que coisa mais maravilhosa de cena. Ele frutifica aquela água e ele influencia através do sonho, e aquilo que eu tinha falado lá atrás, como o sonho é importante, tanto que tem um momento no filme da Heloísa deitada no colo da avó, e a avó fala para ela que encontra com o marido, né, que já está encarnado na Terra com 5 anos, através do sonho. E quando a gente se prepara, eu falo por experiência, gente, eu tenho sonhos maravilhosos com pessoas que eu amei muito, de sentir, não são sonhos, são encontros. E aí a gente fica tão feliz, sabe? Fica muito feliz. Então, é um preparo que a gente tem. Como eu me preparo para tapar, se eu me preparo para dormir. Eu não gosto de me aborrecer antes de dormir, eu não gosto, sabe? Eu não vejo coisa que vai me deixar... Eu até rezo pela justiça encarnada, mas eu não vejo um filme violento, eu não vejo, não adianta. Eu posso ver durante o dia, mas na hora que vou dormir eu sou meio chata nisso. Bom, não, mas é o que é recomendado, inclusive, pelos psicólogos e psiquiatras. E aí ele frutifica a água, influencia Ernesto através do sono, e a água frutificada não é uma água curativa, eu gosto de botar isso, é uma água energética. Ali não fica claro se ele se curou. O que fica claro para a gente é que ele tem uma melhora. Para enfrentar seja lá o que for. Se ele morreu, se ele não morreu, nem no livro a gente sabe. Verdade. Né? Ele é um preparo que está organicamente, através do espírito, né, energizado, como é o passe, para enfrentar as coisas que você vai ter de passar, porque você vai ter de passar. E a André Luiz, eu acho que ele ali, ele volta para o nosso lar e ele começa a missão dele, que é fazer os livros dele, que você sabe que eu estudo, eu já estou no 4º livro, eu estudo mesmo, de aula, que são prazerosíssimos.
Eu Porque amo o jeito que ele escreve, essa curiosidade que a Thaís também adora, que você adora. André Luiz é fácil e ele vai perguntando, mas por que você está fazendo isso? Mas para quem quer entender como é que funciona, e eu sou uma pessoa que a minha fé é muito raciocinada, os livros de André Luiz são incríveis. Peraí, Márcia, que eu tenho que voltar aqui, que tem algumas perguntinhas para trás. Fabiana, que mora no Canadá, está falando que durante a Segunda Guerra Mundial morreram 85 milhões de mortes. Então, assim, eles deveriam estar ocupadíssimos. Eu acho que o corona, então, é fichinha perto do... Eu não sabia dessa informação, fiquei feliz de saber. Que mais aqui alguém falou? A Thaís está falando que o maior ensinamento que ela teve do livro foi que o céu e o inferno é um estado de espírito. isso é exatamente. Somos nós que Perfeito. fazemos, né? Nós aqui Com as nossas escolhas. Claro. Somos nós. A gente tem isso muito claro na nossa vida, né? Ser claro de fazer as nossas escolhas certas, nos momentos certos. Né? A Luzia está falando que o marido dela falou que ele voltaria para o umbral com aquele marido novo. Volt, não pode ser assim, Volt. Assim não vai dar certo, Volt. Você tem que estudar mais o nosso lar. Vamos elevar o pensamento. A Lê está falando que sonha também. Eu sonho, eu encontro com meu pai, eu encontro com a minha mãe. E quando eu consigo estar nessa vibração, nossa, quando a gente acorda de manhã, Márcia, nossa, que maravilha que é, né? Tá bom. E eu participei, eu não sei se está tempo, não sei se está tempo de falar de uma participação que eu conheci uma pessoa que é um biólogo que trabalha com sonhos, né? Conhecendo a Flip, quando eu for a Flip, ele tem um livro muito interessante chamado, está aqui embaixo, aqui não dá, se eu tirar, minha câmera vai sair do lugar. O Oráculo da Noite, que é o estudo bioquímico, é um livro grosso, do sonho. E como, quando você tem esse conhecimento, né? Porque a ciência tem uma hora que ela para, assim, porque não segue. Porque onde ela para? Exatamente na questão espiritual. E ele faz essas paradas, sabe? É muito interessante. E o sonho é uma coisa que sempre me intrigou muito. E eu consegui, através desse livro, pegar o lado espiritual do sonho e a parte bioquímica e juntar. Então, para mim, é um estudo, né? Eu estou estudando também isso. Por isso que ela fala que eu não tenho tempo aqui estudo. Para conseguir que a Márcia esteja aqui no Pílula, gente, vocês não sabem que eu tenho que suar, porque esta mulher é ocupadérrima. Depois passa o nome do livro para mim, que eu vou passar na lista de transmissão para quem tiver interesse. A Jane está falando que sabe que é encontrar e conversar com os entes que já fizeram a passagem. É maravilhoso, né, Jane? Quando a gente consegue, é maravilhoso. Thaís está falando que a Lu... Oi. Esses espíritos estão bem. Isso, para mim, é muito bom. E quando a gente vê que não está bem, a gente fazer a nossa parte. Vamos rezar para eles, vamos pedir por eles. Porque nem sempre eles estão bem, né? Sim. Thaís está falando que a luta tem que vir de nós mesmos, com a ajuda da água fluidificada. Exatamente, né? Gente, uma ex-aluna minha aqui, ó, Carmen Sasaki. Tá cheio de gente aí tua. A Luzia está falando que o nosso lar foi que ela entendeu e encontrou o espiritismo e nunca mais parou. E Thaís está falando a minha paixão de espírito, meu crush espiritual. André Luiz? Elane está falando que sonha muito com a avó e com a prima. Volta a falar de sonho. Esse tema empolgou. Depois faz uma outra live com ela para a gente falar sobre sonho. A Lê Fischer, que está melhorzinha hoje, está pedindo para você lançar o seu livro. Tá, eu escrevo e lanço aqui no Pílulas, tá bom? Isso. E a Silvia está perguntando, e quando eles aparecem nos sonhos e não falam? É porque eles não têm, na maioria das vezes, o encontro no sonho é uma permissão mútua.
quando eles não falam, e eu já estive com a minha mãe sem ela falar, é porque ela não tinha essa permissão. Eu vou contar assim rapidamente, o primeiro sonho que eu tive com a minha mãe, eu estava no Lar de Teresa, trabalhando, eu sonhei que eu estava trabalhando, né? E aí tinha uma sala onde eu estava e uma outra sala que vinha e tinha um vidro transparente separando. E aí um amigo meu, eu vi aquela pessoa entrar, eu falei para um amigo, uma pessoa que trabalhava naquela época comigo, Jorge. Eu falei, Jorge é minha mãe. E a minha mãe estava tão diferente, olho fechado, cabelo para trás. Minha mãe nunca usava saia. Minha mãe sempre foi uma pessoa super vaidosa, super, sabe, maquiada. Não, ela estava assim, muito simples mesmo. Uma camisa assim, abotoada. Eu me lembro disso perfeitamente. Aí eu virei para ele e falei, mas minha mãe nem está me vendo. Ele falou, ela não está preparada para isso. Vamos que você tem de trabalhar. E fez assim e eu acordei. Foi um dos sonhos, assim, minha mãe tinha meses que tinha desencarnado, né? Um ano, mas era bem recente. Pouco tempo. Assim, foi isso. E uma vez também que eu tive outro sonho com ela que ela não falou. Ela só me abraçou e eu senti aquele cheiro da minha mãe, que é um cheiro que a gente não esquece, né? Ai, gente, cheiro de mãe não tem coisa melhor, né? E a Graça me falou exatamente isso. Às vezes a emoção é tanta que os espíritos, e a gente também, não está preparado para fazer o diálogo. É. Mas passa a emoção, o diálogo do olhar, do amor. Né? Então, a gente tem que se confortar com aquilo que a gente está recebendo. Né? Seria muito melhor se eu sentasse e conversasse com ela. Nossa, mas assim, uma das... Eu acho que minha mãe nunca falou comigo no sonho. A minha mãe, não. Eu já tive outros encontros, mas com a minha mãe, eu nunca tinha me tocado disso. Estou me tocando agora. Tá Então, vendo? Tá caindo a ficha. Não, Papai e mamãe encontram sempre comigo, mamãe encontra mais. E com meu pai eu tenho um sonho assim antológico que eu estava assim naquela fase que estava braba e eu sonhei com meu pai. Eu estava aqui na nossa rua, porque a Márcia, o pai dela mora na mesma rua que eu. Eu estava aqui na calçada da General Ribeiro da Costa, na sarjeta mesmo, na calçada. Eu e meu pai sentados, os dois na calçada, olhando para esse meu prédio, e o prédio tinha desmoronado. E eu falava assim, caraca, pai, o prédio caiu. E meu pai ria comigo e dizia assim, caiu, filha, mas não tem problema. Você arruma outro lugar, tudo vai dar certo. E assim, numa zoeira, que eu acordei de manhã, pensei assim, não importa o que vai acontecer, meu pai falou que vai dar certo. E fui. E deu certo. Tá dando certo até hoje. Mas assim, cara, aquilo me deu um gás para suportar as provas que eu teria. E uma coisa interessante que eu aprendi, né, como espírita, né, é que nem sempre aquele espírito, por exemplo, é do seu pai. Às vezes, um espírito mentor, o nosso anjo da guarda, ele usa aquela imagem para que a gente tenha mais fé, mais confiança, mais, né? Não obrigatório, porque não existe uma regra, né? Mas eles também se revestem com aquela para comunicar do jeito que a gente vai entender. Porque, claro, a gente vai acreditar mais no pai da gente. Claro! Lógico, meu pai, que eu acreditava em tudo que ele falava para mim, né? E aí te dá aquele calorzinho, te dá aquele ânimo para você continuar na jornada, né? Então, essa comunicação existe, ela é acessível a todos nós, não depende de faculdades mediúnicas, depende muito da nossa vibração, da nossa energia, do estado que a gente se recolhe, da intenção que a gente tem, do caminho que a gente está percorrendo. E quando a gente tem acesso a esses consolos durante os sonhos, a vida fica muito mais fácil, né? Eu não gosto nem de falar, mas a doutrina é muito consoladora, né? Eu acho que ela não é fácil da gente lidar, porque a gente tem que mexer com vícios, né? E você se reconhecer que você não é uma pessoa boa é muito complicado, mas é muito bom. Ao mesmo tempo, é muito bom, porque você vai dominando o seu lado ruim. É um ponto de André Luiz. É claro que eu não cheguei a esse nível,
Mas hoje eu sei que eu sou uma pessoa melhor, entendeu? Eu me sinto A, que eu sou. a busca da espiritualidade e quando a gente entra nesse caminho de falar do Mestre Jesus, de trazer ele para dentro de casa, de ter a família reunida falando em nome dele, do que deve ser feito, porque no filme estão ali todas as virtudes que a gente tem que conquistar e todas as nossas más tendências que a gente tem que corrigir. Você está para dizer que André Luiz era um homem mau? Não! Não, Ele era um homem bom. ele era Mas como a ele, gente. mas ele tinha o orgulho, a prepotência, a materialidade. Ele tinha seus problemas que ele precisava burilar para poder chegar no ponto que ele chega de ser um homem novo, que eu adorei essa definição, né? O André Luiz era um homem novo e ele consegue pegar aquela má tendência do ciúme, controlar, ajudar o próximo. Olha que forma de ajudar o amor ao próximo, de entender que somos todos uma família só, Uma né? família, com certeza. Belíssimo, belíssimo, né? Que E bom. eu acho que é isso, né, Marcinha? Vocês gostaram desse bate-papo hoje com a Marcinha sobre o filme? Porque eu Espero acho que que o filme ajuda a gente. Às vezes a gente fica muito no texto, no texto, no texto, mas o filme, como tem imagens, como tem. É uma dinâmica, né, que a gente podia fazer todo fim de semana, ter um filme para assistir, segunda-feira é o debate para a gente falar sobre o filme. E assim a gente vai construindo a nossa reforma íntima. O nosso orar e vigiar. Calma, amiga. Você sabe que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu faço isso de coração, pode deixar. Olha, hoje seria aniversário do pai da Silvia, que maravilha, que delícia. Oi? É aniversário de quem? Hoje seria aniversário do pai da Silvinha, Thaís está saindo que ela tem que sair, ó, a galera toda gostou. Todo mundo gostou, porque traz uma Que bom. dinâmica diferente, né? Eu agradeço a todos. Prazer enorme estar aqui. Nossa, mãe. Muito bom, muito bom. Quando precisar, estamos juntos, amiga. Amanhã eu tenho inglês à noite, entendeu? Então não vou participar. A agenda da Márcia, gente, a agenda da Márcia é uma coisa assim do outro mundo. Mas então, toda vez que a gente estiver com vontade de ser mal educado, de dar uma respostinha atravessada, de meter aquele, sabe com quem você está falando? Põe água na boca, põe água na boca. Põe água na boca, que nem o cara manda, ó, enche a boca de água, não pode falar, segue no caminho da humildade, da verdade. Exatamente. E fica ali até passar aquela vontade, aí você engole a água, tá bom? É isso aí. Eu acho que, como livro, né? Isso são vários ensinamentos, que a gente às vezes nem se percebe, a gente não percebe isso, né? Que a gente faz, que a gente age dessa maneira, e aí quando você para e pensa, não, é exatamente isso. É muito bom essa análise, esse tempo que a gente tem para analisar o filme em partes, né? Muito bom, muito bom. Tem muito. Até eu aprendi. Não, sempre, sempre. A gente sempre tem que aprender. Não, não acaba, né? Não acaba. E essa nossa curiosidade, como o André Luiz tem, essa curiosidade é que vai fazer a gente evoluir mais rápido. Porque a gente quer ficar craque, a gente quer ficar fera, a gente quer chegar, a gente quer o passe VIP para depois, no dia que desencarnar, ser atendida lá no nosso lar. Teoria para a prática, né, amiga? Sair da teoria para a prática, né? É isso aí. É isso aí. Quem faz a oração, Marcinha? Eu ou você? Pode fazer, amiga. Se você quiser, eu faço também. Vamos fazer. Então, encerra aí com a oração, que hoje o programa é todo teu. Vai lá, manda a nossa oração bem bonita hoje, para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Então, vamos pensar. É o pai da Silvia? O pai da Silvia está fazendo aniversário de desencarnado hoje e a Lezinha que está precisando das nossas orações, né? Então, mentalizando o pai da Silvia, também, incluindo, né? Claro, cada um mentalizando os seus amores, que hoje nós falamos de tantos desencarnados, e daqueles que estão desencarnando por conta não só da pandemia, porque é chegada a hora, e eles estão desencarnando, às vezes, aflitivamente, com falta de fé. Vamos botar todos eles no nosso pensamento
E vamos começar a nossa oração agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus esse momento, onde podemos analisar alguns dos ensinamentos dado por Jesus, deixado por Jesus em seu evangelho na prática, através da vivência do André Luiz, agradecidos a André Luiz pela oportunidade que ele nos dá, através dos seus livros, do tempo que ele dispôs para nos dar os ensinamentos da vida espiritual. Agradecidos por termos essa hora, né, de encontro, de reflexão, de estudo. Que os bons espíritos estejam presentes, harmonizando o nosso coração, harmonizando o nosso bairro, o nosso mundo, e que possamos, Senhor, fazer o melhor de nós para atravessarmos esse momento onde estamos sendo colocados em prova a nossa fé, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa preservação enquanto ser vivo nessa terra, que tenhamos consciência desse momento e tirar desse momento melhor. Que a sua paz ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados. Que seu amor nos envolve e nos acolhe, encarnados e desencarnados. E que possamos estar por encerrado esse momento de estudo, de conversa, agradecidos, Senhor, agradecidos, André Luiz, agradecidos, Jesus. Que assim possa ser, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Maravilha. Adorei, meninos, Então, meninas e meninos. meninos, e tem vários alunos teus, porque quando entra ao vivo, entra você e eu juntas, e aí a galera te viu ao vivo e entrou. Bom, né? Ale, te cuida, amiga. Tamo junto. Ale, se cuida que o Tiespe precisa de você. Beijo, gente. Muito obrigada. Sei que foi um pouquinho comprido, mas o assunto é muito grande e a gente queria matar o livro hoje. Foi um evangelho bem grande hoje, mas a gente queria matar o filme todo. E eu acho que fica aí uns ensinamentos incríveis que a Martinha trouxe para a gente. Nos vemos amanhã, voltamos com a nossa programação normal, o Evangelho às 18 horas. Obrigada, amiga, você sempre é uma luz da minha vida. Obrigada por tudo. Muitos beijos. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã às 18 horas. Tchau.